Desse que vos fala, vosso servo, irmão em Cristo, pastor Marco Antônio. Bem-vindo, boa noite aos ouvintes, aos usuários da internet e aos nossos preciosos irmãos e amigos que participam conosco desta jornada de fé para vencer através da Igreja Evangélica Cristã, Tabernáculo da Fé, Simões Filho. Vamos meditar na palavra de Deus que está aqui na carta de São Tiago, capítulo 5, versos 10 e 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Falemos com Deus. Ó Senhor, nós cremos em Tua palavra. Toda ela é inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra é a nossa bússola, a palavra é o padrão das nossas vidas, é aquela que rege o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir. Todos os nossos sentidos são guiados pela Tua palavra, Senhor. Nós sabemos, Pai, que sem esta palavra, Senhor, nós seríamos como os animais na selva, vivendo apenas pelo instinto da sobrevivência. Mas graças a Deus que Ele regula o nosso agir, rege o nosso caráter, rege a nossa conduta, e somos gratos por ela, Senhor. Ela tem sido combatida e contraditada, mas o Senhor também tem levantado homens para defendê-la, Senhor. E graças a Deus por isso, pela Tua santa palavra, tudo, Senhor, que está escrito aqui para o nosso ensino e para a nossa edificação, foi escrito para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, Senhor, mesmo que não entendamos, eu sei que ela está certa, porque ela é inspirada, ela não é de particular interpretação. Nenhum homem pode interpretar a Tua palavra. Ela não é de particular interpretação, nem foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, falaram essas coisas, que nós fazemos bem em estar atento, como diz São Pedro, com uma luz que alumia lugar escuro, até que a estrela da alva apareça e resplandeça em nossos corações. Então, nos dá, Senhor, iluminação e entendimento, através das Santas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Quero falar uma coisa nesse texto de Tiago sobre o sentido do sofrimento. A razão em sofrermos, Deus, Ele tem um propósito no sofrimento humano. Nós podemos entender o que Deus quer dizer quando passamos por provas, por lutas. Há um objetivo nisso? Sim. Porque se não houvesse um propósito, Deus não seria o Deus de paz. Ele seria o autor da frustração. O propósito de Deus é que uma vez que soframos, nós seríamos aperfeiçoados. Então Deus colocou quadros na natureza, exemplos na natureza, em que a pessoa, ela cresce pelos obstáculos que vence. Então, a natureza, ela produz. Por exemplo, nenhuma árvore cresce sem passar por ventos, frios, geadas. Se nós pudéssemos falar com uma árvore, uma mangueira muito velha, né, que dá mangas saborosas, doces, ela poderia dizer para nós: já passei muitos invernos, já passei muitas geadas, já sofri muitos ventos,
Então, mas ela está ali. E diz o pensamento que quanto mais o vento sopra, mais as raízes afrouxam e ela adquire uma firmeza maior. Por exemplo, aqui na nossa região Nordeste, nós temos uma árvore aqui, uma árvore frutífera que é muito comum na nossa região aqui, que é um umbuzeiro. Se você olhar um umbuzeiro quando não está na estação de umbu, que é no verão, que é dezembro, quando ele começa a dar o fruto, você olha para ele e pensa que ele é um monte de galhos secos. Mas alguém disse, embaixo ali nas suas raízes tem uma bolsa que reserva água nos tempos de seca. Então esse é o segredo do umbuzeiro. Aqui nós temos também na nossa região o que nós chamamos de mandacaru, é uma flor do deserto. Ela sobrevive nessa região semiárida, do sertão, do recôncavo, sem água quase nenhuma, sem chuva nenhuma. Então ele é um sobrevivente. Ela não é uma plantinha de estufa que tem que ser mimada, regada. Ela sobrevive no deserto. Então ela não se ressente daquilo. Então ela sabe que isso faz parte do ciclo normal da vida. Então o profeta de Deus para esta era, ele nos diz assim, a era de Éfeso 46: conheço as tuas obras e o teu trabalho, como a tua perseverança. Enquanto ele mesmo anda em meio à sua igreja, ele toma conta do sofrimento de seu povo. Ele tem cuidado de nós, como foi no dia do cativeiro do Egito, quando ele ouviu os seus clamores. Aquele que nunca muda ainda ouve os clamores do oprimido, enquanto anda entre eles. A própria palavra trabalho significa cansaço por causa da opressão. O povo de Deus não somente trabalha para ele em um trabalho de amor, mas eles sofrem por ele com alegria. Eles são pacientes em resistir à opressão. Esta primeira dispensação sofreu grande perseguição. Ela teve de penar duramente para pregar o Evangelho e espalhar a verdade. Sua suprema vocação na vida era servir a Deus. E quando as suas esperanças na vida murcharam, eles foram pacientes e renderam a Deus. E quando suas esperanças se murcharam, eles foram pacientes e renderam tudo a Ele, que tinha prometido uma recompensa permanente nos céus pelo que tinham desistido na terra. Então, o cristão, ele não tem ligaduras, ele não tem amarraduras. Alguém disse, a causa do sofrimento da maioria das pessoas é apego. É apego às coisas materiais. Por que o ser humano sofre? Porque ele tem apego às coisas materiais. Por isso ele sofre. Há um sofrimento dessas coisas. As pessoas que sofrem por querer essas coisas. Tiago chega a dizer que tem pessoas que cobiçam, que inveja, que faz guerra e não obtém nada, sofrem por causa do apego material. E Jesus Cristo, ele nos ensinou a viver pela fé. Ele disse que não devemos ser cuidadosos quanto ao vestir, quanto ao comer, quanto ao beber. Nós sabemos, Deus sabe que nós necessitamos dessas coisas, mas a nossa real necessidade não é essa. Então ele mostrou que a vida é mais que o alimento, é mais do que o vestido. Então essas coisas causam sofrimento. As pessoas ficam ansiosas, as pessoas ficam frustradas por causa dessas coisas. Então devemos parar aqui e considerar o pensamento que o povo de Deus tem sempre sido e sempre será perseguido. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Você sabe que Gênesis é o livro dos princípios, que você encontra começado lá, continuará
até o Apocalipse, e nunca mudará. Então Deus diz que haveria uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então essa inimizade começou lá no Gênesis, quando Caim matou seu irmão Abel. E ali começou esta luta, né? Esta batalha entre o mal e o bem, entre o certo e o errado. Então isso nunca cessará. Isso nunca cessará. Jesus disse mesmo: no mundo tereis aflições, sentimentos estranhos, frustrações, angústias. Tudo isso é disso aqui. Então nós vamos ver aqui que muitos do sofrimento dos filhos dos homens é consequência do pecado. Antes de haver pecado não havia sofrimento, não havia espinhos, não havia cardos, não havia hospitais, não havia cemitérios, não havia presídios, não havia roubos, furtos, doenças, câncer e assim por diante. Cegueira, crianças que nascem com paralisia, com deficiências. Antes de haver o pecado, não havia essas coisas. Mas quando o pecado chegou, então, muito dessas coisas que acontecem são consequências do pecado. Eu quero aqui, por exemplo, tipificar, né, alguns tipos de sofrimento. Por exemplo, o sofrimento como consequência do pecado. Como você está sofrendo, talvez não seja culpa sua, pode ter sido o pecado de seus pais. Você herdou dele a vã maneira de viver, como disse São Pedro. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 em diante. A vã maneira de viver que por tradição recebeste de vossos pais. O legado de seu pai, né? Talvez seu pai foi um beberrão, foi um fumante, e você adquiriu esse hábito. Você trouxe nesse seu DNA esse traço na sua vida. Você herdou as fraquezas dele, as debilidades, a convivência com a sua mãe, com o seu pai. Então, consequência do pecado. Então, o que é que rompe isso aí? É a salvação, o novo nascimento. O sangue de Jesus Cristo divorcia. Ela quebra a maldição familiar. O profeta de Deus para esta era, ele encontrou uma irmã que ela tinha um espírito de teimosia, né? Ela era uma mulher teimosa. E ela comentou como profeta que a avó dela era assim, ela era uma mulher teimosa, né? Então, às vezes, isso aí é hereditário, né? Isso vem de gerações a gerações. Deus disse para Moisés que ele visitaria, né, o pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então são sofrimentos. Tem pessoas que se queixam, mas sabe a resposta de Deus? Através de Jeremias, ele diz assim: porventura da boca do Altíssimo não sai tanto mal como bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Que esse cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste e não perdoaste, cobriste de nuvem para que não passe a nossa oração. Veja, o povo se queixava, mas Deus devolvia para ele, dizendo que esse cada um dos seus próprios pecados. Mas Deus não deixa a coisa sem solução. Deus dá a saída, Deus dá a válvula de escape. Se você é tentado, se você está passando por tentações, por laços, a Bíblia diz que nenhuma tentação que não seja humana, não vem sobre vós tentação que não seja humana. Quer dizer, uma tentação que cada um pode suportar, que Deus diz que Ele dá o escape para que você possa suportar. Então ela está no nível do humano. Qualquer humano pode vencê-la, né?
Quando alguém é tentado, alguém não pode dizer que foi o diabo que fez aquilo, e muito menos dizer que foi Deus. Deus não tenta ninguém, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. A tentação é aquilo que já está no homem. O diabo te tenta com aquilo que já está dentro de você. Quando Caim fez o mal ali, Deus disse para ele, né? O bem e o mal está dentro de você. Se fizeres o bem, né, você será aceito. Se fizeres o mal, o pecado jaz à porta. Então, o pecado nos assedia. O pecado, ele ronda, né, a nossa porta. Então, cabe você vencê-lo. Então, você está se queixando. Tem pessoas que se queixam. Queixam dos seus próprios pecados. Mas Deus dá o escape. Não é? Deus dá o escape. Ele mostra a doença, mas ele também mostra a cura. Tem médicos que chegam para você e apresentam o diagnóstico da sua doença. Mas ele não tem um tratamento, ele não tem a cura, ele não tem, em muitos casos, ele não tem a solução para você. Ele manda você para casa doente, ele te dá um atestado de óbito e manda você para casa. Mas Deus, ele tem a cura para o pecado. Ele tem a cura. Olha aqui, o profeta Isaías também diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Então, muitos problemas. Olha, se você não gosta do que você está colhendo, olha para trás e veja o que você semeou. Eu reconheço que eu estou colhendo cada grão que eu plantei, que eu semeei. A Bíblia diz lá em Gálatas 6, né, tudo que o homem semear, ele também ceifará. Essa é uma lei de Deus, é a lei da semeadura e da colheita. Existem muitas leis, a lei do retorno, a lei da ação e reação, né? A ciência diz que toda ação corresponde a uma reação, toda ação corresponde a uma reação igual e sentido contrário. Então tudo que vai e volta, né? Se você jogar pedra, né, para cima, ela vai cair em cima de você, né? Então tudo que você está colhendo é exatamente o que você plantou. Deus não é injusto. Então tudo, olha, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tem uma frasezinha, né, que as pessoas colocam aí nas redes sociais, eu achei muito interessante. Há uma frase que diz: Deus é bom, Ele deixa você plantar o que você quiser. Deus dá livre-arbítrio para você plantar o que você quiser. Mas Ele é justo, porque Ele te fará colher cada grão que você plantou. Então, o primeiro tipo de sofrimento é o sofrimento como consequência do pecado, do meu pecado, do seu pecado. Mas graças a Deus, a Bíblia diz que tem um soro contra o pecado. Contra o pecado, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, qual é a primeira coisa? Arrependimento e confissão para com Deus, né? O profeta diz assim: se o ímpio, se o pecador precisa se converter, a igreja nominal também precisa se converter. A igreja nominal precisa voltar, né, à Bíblia. 2. Sofrimentos para corrigir, para educar. Isso aí é quando nós somos crianças, né? Os nossos pais ensinam, através da correção amorosa, discernir o certo do errado. Na mensagem O Homem Correndo da Presença do Senhor, o profeta de Deus diz assim: às vezes encarar a responsabilidade nos esfola a própria pele,
fazer isso como pai, encarar a responsabilidade de bater no seu filho. Essas criancinhas não se deseja fazer isso, mas como pai ou mãe você tem que encarar a responsabilidade de criar essa criança, porque a Bíblia diz: poupa a vara e prejudicas o teu filho. Isso ainda é válido ao ver todo psicólogo que há no mundo. Isso ainda permanece a verdade de Deus. Se isso fosse praticado mais frequentemente, não teríamos tanta delinquência juvenil e coisas assim. E a podridão que temos no mundo hoje, mas a antiga regra áurea do lar foi violada faz muito tempo. Deixo que as crianças façam o que querem. Aquele psiquiatra lá do sul, Dr. Issam Atiba, né, especialista em tratar de educação de filhos, ele disse uma coisa muito interessante, que às vezes a mãe é incompetente para abandonar o filho, por isso ele não a respeita. Como assim? Não é abandonar, deixar à toa, não é abandono de incapaz. O sentido que ele fala de abandonar tem o sentido de não aceitar, né, aceitar a chantagem da criança, não aceitar a imposição da criança, né, o autoritarismo da criança, os mandos da criança. Então ela é incompetente, ela não aguenta ver ele chorar, ela não aguenta ver ele fazer birra, então ela é incompetente. E como ela cede, então ele domina ela, ele não a respeita por consequência disso. Então ele perde o respeito, ele sabe que tudo na base da chantagem ele consegue, na base da pirraça, na base do choro, da manha. Então tudo que ele quer ele consegue. Ela está prejudicando essa criança, ela está criando um futuro marginal, né? Se não respeita a autoridade do pai e da mãe, vai respeitar quem? Então tem que haver sofrimento para corrigir. A criança tem que ser fustigada às vezes com vara. A Bíblia diz, né? Poupa a vara e prejudica o teu filho. Então isso é muito comum hoje. A psicologia, a ciência amarrou os pais. Então estamos vivendo uma era de filhos mandões e pais obedientes. Os pais perderam o pátrio poder, a autoridade, né? Isso é um mal da nova era, né? É consequência, né, desse espírito que está vindo aí sobre a terra. Então vamos à frente. Olha, sofrimento para livrar de tentações e males imprevistos, né? Sofrimento para livrar de males. Que tipo de sofrimento é esse? Às vezes Deus permite um mal menor, não é, para nos poupar de um mal maior. Certa vez um pastor de Jerusalém quebrou a perna de uma ovelha. E alguém perguntou: essa ovelha está com a perna quebrada? Ela caiu de um barranco? Ele disse: não, eu quebrei a perna dela. Então você é um pastor cruel, você quebrou a perna dessa ovelha? Ele disse: não, eu amava, mas ela vivia sempre desgarrando de mim, ela vivia fugindo de mim, ela estava correndo perigo. Então eu tive que fazer isso para mantê-la perto de mim, tratar dela e mostrar que eu a amo. Então aquele pastor estava livrando a sua ovelha, né? Quem sabe se devorada por algum predador ali, já que aquela ovelha estava sempre fugindo, pulando a cerca. Então foi a maneira do pastor mantê-la ali. Às vezes Deus permite, né? Às vezes um cristão ficar de costas, às vezes Deus derruba o suporte debaixo de nós e nos faz deitar de costas numa cama de hospital para nós olharmos para cima, para ver que estamos muito apegados às coisas da terra. Então Paulo recebeu um espinho de Deus. Paulo, ele diz assim: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Às vezes é melhor, às vezes eu costumo pensar assim: eu prefiro que Deus quebre a minha perna que o diabo arrebentar a minha cabeça. Em Deus quebrando a minha perna, Ele está me salvando. Davi disse que Deus castigou muito a ele, mas não entregou ele à morte. Ele foi castigado, mas comedido.
Ele disse: o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. A correção do filho é aqui. Um filho é corrigido. Um crente, ele purga na carne. Para quê? Para que ele possa ser mais tratável nas mãos de Deus. Acerca do qual ele disse: orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Disse-me então: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, meu irmão, você pode estar aí no leito de enfermidade, sofrendo, com uma circunstância diversa, mas Deus está ali porque Ele é o socorro bem presente da angústia. Conta-se a história que havia um pastor havia um homem, que não tinha tempo de ir para a igreja. Ele tinha que ordenhar a vaca e a vaca não aceitava outro. E sempre assim, o pastor convidava e ele nunca tinha tempo. Aquele irmão nunca podia ir nos cultos. Ele dizia: eu prefiro estar ordenando a vaca e pensando no culto do que estar no culto pensando na vaca. Pois bem, passado um tempo, o pastor soube que ele sofreu um acidente. E o que aconteceu? O pastor perguntou: como você fez? Eu falei: olha, eu peguei uma pessoa lá, coloquei minha roupa lá, o meu cheiro, e a vaca aceitou. Então ele precisou ir bater no hospital para que Deus pudesse tratar com ele de alguma forma, porque ele não tinha tempo para Deus. Então esse é um tipo de sofrimento para livrá-lo de males imprevistos. Então Deus disse para Paulo, né? A minha graça te basta. Basta a graça de Deus. Você não pode dizer: eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se você tem a graça de Deus, meu irmão, você tem tudo. Ele disse: sinto prazer, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você pode perder o sofrimento. Às vezes você perde a saúde para você descobrir que Jesus é o seu curador. Você vai passar por aflições para saber que Jesus é a sua paz. Ele disse: deixo a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Haverá porventura alguém aprender a virtude da paciência se não tiver passado por uma adversidade, por uma circunstância? Não foi São Paulo que disse: em tudo somos atribulados, perplexos, mas não angustiados, abatidos, perseguidos, mas não destruídos, abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados? Sim. Esse que vos falo aqui, o apóstolo Paulo, ele passou por tudo isso. Então o profeta de Deus, mais uma vez aqui, ele vai nos levar a uma reflexão. Ele diz assim: as perseguições e provas constituem uma parte normal da vida cristã. As perseguições e provas constituem a normal. São Pedro disse que nós não devemos estranhar como coisa, né, estranha nós estarmos passando por essas coisas. Isso é normal. Se você é um amado por Deus, se você é querido por Deus, se você está no coração de Deus, saiba uma coisa: tudo que Deus coloca ao coração, o diabo está contra. O diabo te odeia porque Deus te ama. Então, as perseguições e provas constituem uma parte normal da vida cristã. Há somente uma coisa que você pode fazer acerca delas: entregá-las todas a Deus. Não julgue e deixe sua obra e julgamento final a cargo dele. Jesus disse, assim como Tiago, que é bem-aventurado os que sofreram. É bem-aventurado os que sofreram. Nosso Senhor,
ele disse assim em Mateus 5, 10 a 12: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, a igreja verdadeira é a perseguida. A igreja falsa é a perseguidora. Veja só que coisa maravilhosa o profeta diz aqui. Creio que devemos parar aqui e considerarmos o pensamento que o povo de Deus tem sido, sempre será perseguido. Esse é o sofrimento. Porque a igreja de Deus, ela tem uma promessa, né? Que ela pisaria a cabeça da serpente, a semente de Deus, a igreja, mas ela também não deixaria de ferir o seu calcanhar. Você sabe que Gênesis é o livro dos princípios. O que você encontra começando lá, continuará até o Apocalipse. E não mudará nunca. Ali nós vemos que Caim perseguiu e matou Abel, porque o último agradara a Deus. Depois vemos uma figura perfeita no filho de Abraão, segundo a carne de Ismael, que arreliava e brigava com o filho da promessa Isaac. E houve Esaú, que odiava Jacó e o teria matado se Deus não tivesse intervindo. No Novo Testamento encontramos Judas traindo Jesus, enquanto as ordens religiosas do primeiro século tentavam destruir os crentes primitivos. Os filhos deste mundo, controlados pelo diabo, odeiam os filhos de Deus, que são controlados pelo Espírito. Não importa o quanto o cristão seja justo e reto diante do público, enquanto ele seja bondoso ao seu semelhante, não fazendo nada senão o bem. Deixe-o confessar a Cristo como seu Salvador e admitir a operação dos dons do Espírito Santo em língua, profecia, cura e milagre, e ele será condenado. O espírito deste mundo odeia o Espírito de Deus, porque não consegue vencer o Espírito do Senhor. Ele tenta destruir os vasos nos quais o Espírito de verdade habita. Isso é tremendo, isso. Faz parte da luta do cristão. Então Jesus disse: bem-aventurados que sofrem por causa da justiça. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Então o apóstolo vai aqui, nos leva a essa reflexão. Carta de São Pedro, capítulo 4. Ele diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar ou testar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles é sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo, olha só, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomende-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, se você está sofrendo por amor da justiça, você é bem aventurado. Porque, como eu disse, tem sofrimento como consequência do pecado. E o apóstolo diz assim, que ninguém sofra como homicida, como o
ou como aquele que se intromete, ou como aquele que rouba, mas se padece como um cristão, você é bem-aventurado. Sofrimento vicário. Sou pequeno a palavra vicário, quer dizer, em lugar de outro. Às vezes você sofre para ser um consolo para alguém. Às vezes a experiência de um pai é um exemplo para os seus filhos, a luta de um pai, né, para alimentar os seus filhos, para cuidar da sua família. E nós temos dois exemplos muito clássicos na Bíblia, que foi o sofrimento de José. José era um homem reto. Em todo lugar que José chegava, Deus o abençoava. Mas sabe uma coisa? Eu vou dizer aqui algo. Há uma coisa que muitos não conseguem vencer, é o sentimento de vingança. José, ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos. Mas José, ele tinha outro espírito. Ele tinha a grandeza, né, daqueles que sabem perdoar. O fraco se vinga, o forte perdoa e o superior esquece. Vingar-se é para os fracos, perdoar é divino. José é um tipo perfeito de Cristo. Então José, ele viu os seus irmãos ali, ele estava na mão dele, ele podia fazer com eles o que quisesse. A vida dele estava ali. Mas José, em vez de usar aquilo, né, aquele momento para tirar proveito de uma vingança pessoal, um melindre pessoal, ele sustentou a sua família. José atribuiu toda aquela situação a Deus. Ele disse para seus irmãos: não foste vós que me enviaste para aqui, mas Deus, para preservar as vossas vidas. Então José abasteceu a sua casa, José sustentou a sua casa, José fez bem a sua casa. Então José usou o seu sofrimento em benefício de outros, assim como Jesus. Isaías chega a dizer: pelas suas pisaduras, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada gota daquele sangue derramado foi nosso benefício. Cada gota de suor que ele suou, ali em sua agonia ele suou gota de sangue, e aquele sangue precioso e bendito foi redenção para as nossas almas. Jesus é realmente o autor e consumador da nossa fé. E o seu sofrimento? Todos nós temos uma medida de fé e sofrimento. Claro, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nenhum filho de Deus vai entrar no céu sem passar por essa correção. Todos os filhos, né? Todo aquele que se aproxima de Deus, todo que Deus toma como filho, é corrigido e disciplinado como filho. Nem Jesus foi poupado. A Bíblia diz lá em Hebreus que ele foi consagrado pelas aflições. O príncipe da nossa salvação foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E a coisa que Deus mais quer desenvolver na sua igreja é virtude. Virtude que vem através do sofrimento. Como assim? Nenhum espírito é aperfeiçoado. São Pedro diz que Deus prova a nossa fé como o fogo prova o ouro. A qualidade do ouro é provada depois que ela passa pelo processo. Ele passa pelo processo do ouro. O ouro é depurado através do ouro do fogo. O ouro se torna valioso depois que ele passa pelo teste de fogo. Então nenhum espírito é verdadeiramente puro, verdadeiro, se não for provado. Simplesmente a adversidade é aquilo que prova a sinceridade. São duas coisas infalíveis que provam o espírito de um homem. Uma é a adversidade e a outra é a prosperidade. Então, para testar o espírito de um homem, você tem que se opor a ele. Para saber se um homem é cristão ou uma mulher é cristã, oponha-se a ele, persiga, jogam pedra na sua vida, protestam contra você.
O que você pensa fazer disso? Então, pela sua reação, mostra o que tens dentro. Porque a reação mostra a natureza do produto. Então, por isso, nosso espírito é provado. Deus nos prova. Por quê? Porque Ele gosta de ver a nossa fé reagir. Deus colocou algo dentro de nós. Exatamente como as montadoras colocam airbag nos seus carros, cinto de segurança, e antes que aquele carro vá para o pátio das fábricas, das empresas, das revendedoras, aquele carro passa por um teste de impacto para suportar quanto de pressão aqueles carros suportam a 50, 60, 100, como fica o estado daquele carro. Então você passa para saber a qualidade de espírito que tem. O patriarca Jó foi provado, a sua sinceridade foi provada na adversidade. O diabo dizia que Jó servia a Deus por interesse, que Jó não era sincero. Deus disse que ele era sincero, mas o diabo duvidou daquilo. Então o inimigo esticou aquilo mais que ele podia para ver se Jó realmente confessava. O diabo chegou a pensar que Jó era um pecador secreto. Seus amigos o acusaram de ser um pecador secreto. Mas ele sabia. Ele disse que ele era sincero, que Deus pesasse ele em balanças eternas e veriam a sua sinceridade. E você? Como você está enfrentando o seu sofrimento, a sua luta, a sua cruz? E outra coisa, de que maneira você resolveu enfrentar essa adversidade, essa circunstância do momento? Você que está aqui ao alcance da minha voz. A Bíblia diz que nós temos regozijo nas tribulações. E que a tribulação, ela produz paciência. Meus irmãos, disse Tiago, tende grande gozo. Como é possível isso? Parece um contrassenso, né? Eu vou dizer uma coisa aqui. O que aproxima o homem de Deus é o sofrimento, é a tristeza. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7. O 10, 7. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, traz Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então, o arrependimento ele traz tristeza pelos seus pecados. Não há nenhuma confissão sem lágrimas para perdoar pecados. Tem que haver uma tristeza seguida de um arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Sabe qual é a tristeza do mundo? Depressão. Depressão. É uma tristeza que não é segundo Deus, é segundo o mundo. É falta de Deus. O deprimido, o depressivo, é aquele que não tem esperança em Deus. É pecado. Pecado é incredulidade. Então, creia em Deus, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu gosto muito desse livrinho. Há muitos anos que ele está comigo. O primeiro volume que eu li desse livro foi emprestado e eu adquiri. É um livro bem antigo, chama-se Por que Tanta Gente Sofre? E ele diz aqui, chamavam os latinos tríbulo ao mangual ou vara
que usavam para debulhar cereais, separando da palha o grão. Aí a expressiva origem e significado do termo tribulação. Atos capítulo 14, 22. O apóstolo Paulo diz que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. É o processo, aliás, nada prazível de separar de nossa vida a palha das más tendências, dos traços indignos, dos péssimos defeitos e pecados. Se nos submetemos docilmente ao doloroso processo, resultará, não haja dúvida, um caráter plenamente amadurecido, nobre, digno, íntegro, talhado à semelhança da de nosso modelo supremo, Jesus Cristo. Então, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. E o apóstolo diz mais, que o sofrimento presente que nós experimentamos não é de comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há muito que falar sobre isso. O profeta de Deus para esta era, a mensagem Dia da Vitória, ele diz: isto parece com a vida cristã. Se a pessoa não está absolutamente centralizada em Cristo, a vida cristã parece reter muitas decepções. Olha, essas coisas servem para equilibrar as nossas emoções. A emoção está do lado de fora, mas o Espírito Santo está dentro. Não é? Eu falei aqui de depressão, mas Elias passou por depressão, Jonas passou, mas eles não morreram. Deus estava dentro deles para segurá-los naquela hora. Elias quis morrer, Jonas quis morrer, eles caíram. Nisso aqui que nós lemos aqui, numa decepção, numa frustração muito grande. Elias trouxe fogo do céu, mas não trouxe um avivamento. Ele trouxe, foi um decreto contra a sua cabeça. E o decreto de Jezabel rebaixou o vaso. Ele se sentiu deprimido, debaixo do zimbro. Ele quis morrer. Ele começou a dormir ali, debaixo do zimbro, como toda pessoa deprimida gosta muito de dormir. Ele dormia. E o anjo acordou ele, e ele comeu e voltou a dormir de novo. Jonas se desgostou ali debaixo da boboreira. Ele sentiu desgosto, mas Deus estava ali. Então você não vê eles pularem para o abismo, porque Deus estava no quadro. A emoção, o abalo emocional deles dois estavam do lado de fora, mas Deus estava pelo lado de dentro. Essa é a diferença. Então Deus, ele é o socorro bem presente na angústia. É como se você fosse uma corda de violino. Por mais que você seja esticado ali, Deus sabe o limite. Deus sabe o limite que ele suporta. Deus desceu ali onde estava seu servo e o ajudou, e o alimentou, e o fortaleceu com aquela comida de anjos. Sustentou ele 40 dias. Então Deus sustenta. Aí o profeta diz, mas estas decepções são a vontade divina acontecendo por nós. Agora, não parece que isso seria aquilo, mas é a maneira de Deus fazer as coisas. Ele nos deixa chegar ao rio para ver o que faremos. Moisés guiou os filhos de Israel diretamente para o caminho do dever, e o exército de Faraó ali estava atrás, e a poeira se levantando de 500 mil de homens no exército. E aqui estavam 2 milhões de judeus desamparados, sem nada ali de pé, homens, mulheres, crianças e assim por diante. E o mar vermelho o havia barrado, e o mar morto, ele não havia nenhum lugar para ir, mas Moisés teve um dia a ver quando ele orou. Ele saiu e começou a clamar ao Senhor, e o Senhor disse, por que você está clamando a mim? Eu te comissionei para fazer isso. Diga aos filhos que sigam na linha do dever. Amém. Aí está você. Não clames a mim. Você está comissionado a levar essas pessoas para lá.
apenas lhe diga para seguir em frente, permaneça corretamente no caminho do dever. E quanta coragem isso deve dar para a pessoa que está enferma, que coragem ele deve ser para o apóstolo. Volte e comece de novo. Permaneça na linha do dever. Abrir os mares vermelhos é obrigação de Deus. É obrigação de Deus. Você apenas fale e siga em frente. Isto é tudo que você tem que fazer. E o profeta disse que quando você tem uma prova, quando você tem uma ou um teste, isto mostra que a graça de Deus se encontrou. Deus prova o justo. Mas por que você não está vendo aí os maus sendo castigados e coisas assim? É porque Deus está mais preocupado em provar o justo que castigar os ímpios. Certa menina perguntou ao seu pai: rapaz, se matarmos os maus, ficará só os bonzinhos? Ela disse: não, querida, ficarão só os assassinos. Então Deus está mais preocupado em provar o justo que castigar o ímpio. E o ímpio tem o seu dia, a sua hora, mas Deus está provando os seus filhos para proveito, como nós lemos aqui. Deus está tirando de nós a palha, Deus está tirando as palhas das más tendências, das falhas e defeitos de caráter. Então a graça de Deus te encontrou e Deus crê que você suportará o teste. Recorde, ele fez a mesma coisa através de Jó. Satanás diz: eu vi Jó lá embaixo, ele é um servo perfeito, não existe ninguém na terra como ele, não existe ninguém como Jó, ele é um homem perfeito, ele é meu orgulho e alegria. Satanás diz: claro, ele tem tudo que ele pede, deixe-me estar com ele uma vez, eu farei te amaldiçoar em sua própria face. Disse: eu simplesmente farei com que ele te amaldiçoe. Deus disse: ele está em tuas mãos, mas não tire a sua vida. Vê? Deus tinha confiança em Jó. Aleluia. E quando parecer que tudo está indo errado, é porque Deus está te dando uma prova. Ele tem confiança em você. Ele não tem que te mimar por aí. Você é um cacto no deserto. Você não é uma planta sensível de canteiro, um híbrido. Você é um cristão verdadeiro. E Deus está te dando um teste. Veja o que você fará com isto. Não é de se admirar que Pedro disse: essas provas de fogo, conte-as com alegria. Elas são mais preciosas do que o ouro. E muitas vezes nós hesitamos. Se eu somente bem, aquilo é algo que Deus te dá para vencer. Ele sabe que você fará com isto. Ele coloca sua confiança em você. O profeta de Deus, ele disse que quando aqueles jovens hebreus entraram na fornalha, ele diz assim: quando foram testados para ver se adorariam imagens e transgrediriam a palavra de Deus, eles permaneceram fiéis à palavra. Independente da circunstância, eles permaneceram fiéis à palavra. E quando os lançaram na fornalha ardente, a promessa de Deus cumpriu-se. Eles possuíram as portas do inimigo deles. E houve um quarto homem que se encontrava ali, com uma chave que destrancou o calor do fogo. E isso não podia fazer outra coisa, senão colocá-los em liberdade. Amém. Quando um homem e uma mulher estão prontos para fazer o teste de ácido. Veja você, eles tiveram que entrar no fogo. E então, quando entraram, estavam no fogo, e a única coisa que aconteceu, este teste de fogo apenas destrancou, tirou as ataduras de suas mãos. Muitas vezes Deus nos deixa, quando nos amarramos todos com o mundo, amarrados, Ele deixa os testes de fogo virem sobre nós, onde temos que tomar uma decisão. E quando tomamos, a única coisa que o teste pode fazer, quando uma verdadeira semente de Abraão encontra-se na encruzilhada da decisão, toma a decisão de servir a Deus, só pode soltar as ataduras e nos libertar. Talvez Satanás lhe dê uma doença, lhe dê uma coisa, outra. Como você sabe que não é Deus que pôs você na encruzilhada? Para que tipo de decisão você tomará?
Eles possuíram a porta do fogo. O fogo não podia queimá-los, nem ao menos havia cheiro de fogo sobre ele, porque sabiam que era a semente de Abraão, e tomaram a posição por Deus e sua palavra. Eles possuíram as portas do inimigo, e o fogo não pôde queimá-los, porque possuíram as portas. Veja, o fogo não queimou, não destruiu, apenas soltou as ataduras, as amarras. É isso que o fogo de Deus te faz. Solta as ligaduras do mundo, as amarras a qual você está atado, as circunstâncias. O Espírito Santo veio exatamente para isso, para tirar esse não possuísmo de nós. Não posso isso, não posso aquilo. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então, fica com Deus. Deus abençoe, Deus nos fortaleça. Em nome de Jesus. Porque meu servo se abate desse jeito, se derramei já por você na cruz meu sangue. Tira essa angústia, essa tristeza do teu peito. Erga a cabeça, em meu nome se levante. Eu sei que pedras te atiram todo dia, te caluniam, acham que és um qualquer. Porém foi eu quem te escolhi, quem te chamei. Essa unção que você tem foi eu quem dei, e vou te usar até o dia em que eu quiser. Deixe que falem, enquanto falam você louva o meu nome. O teu louvor é como fogo que consome, cheiro suave, tão gostoso de sentir. Deixe que falem, no tempo certo eu com eles vou tratar. Mesmo chorando, continue a me louvar, pois vai chegar a hora de você sorrir. Porque meu servo se abate desse jeito, se derramei já por você na cruz meu sangue. Tira essa angústia, essa tristeza do teu peito. Erga a cabeça, em meu nome se levante. Eu sei que pedras te atiram todo dia, te caluniam, acham que és um qualquer. Porém foi eu quem te escolhi, quem te chamei. Essa unção que você tem foi eu quem dei, e vou te usar até o dia em que eu quiser. Deixe que falem, enquanto falam você louva o meu nome. O teu louvor é como fogo que consome, cheiro suave, tão gostoso de sentir. Deixe que falem, no tempo certo eu com eles vou tratar. Mesmo chorando, continue a me louvar, pois vai chegar a hora de você sorrir. Deixe que falem, enquanto falam você louva o meu nome. O teu louvor é como fogo que consome, cheiro suave, tão gostoso de sentir. Deixe que falem,